Olá a todos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Ricardo Dornes aqui com vocês, planejador financeiro. E essa aqui vai ser uma aula rápida, né? Que eu estou chamando aí dos 3 passos para garantir a sua liberdade financeira. Não é promessa, não estou vendendo nada, mas eu gosto dessa questão do passo a passo, 3 etapas, 3 estágios, para gente conversar didaticamente é melhor. Debaixo aqui na descrição, a gente tem um link para quem quer uma aula mais detalhada, a mesma aula, mesmos slides, só que com informações mais aprofundadas, tá legal? Bom, vamos lá então, promessa de ser rápido. Hoje nós vamos falar aqui sobre esse passo. O primeiro passo aqui a gente vai falar bastante de números, tá? Os números não são mais importantes, mas eles são bastante relevantes quando a gente pensa aí no nosso estágio. E o primeiro passo aí é a gente avaliar quais são meus gastos hoje e quais serão esses gastos amanhã. Eu divido o orçamento em 3 partes, né, do que eu chamo de 3 Fs, que são aqueles gastos fundamentais, depois os gastos com futuros e os gastos com festas, tá? O que que é isso? Gasto fundamental é aquele gasto que eu preciso para poder viver, tá? É aluguel, despesa de casa, despesa com carro, escola, comida, etc. Gastos com futuro é o investimento que eu faço, tanto uma reserva financeira, uma reserva de emergência, enfim, do jeito que preferirem, quanto aquele investimento de aposentadoria, aquela viagem que eu quero fazer daqui a 5 anos para comemorar minhas bodas de prata. Não importa, aquilo com futuro se trata de investimento. E os gastos com festas, não é festa mesmo, mas é aquele gasto que ele não é necessário para a gente viver, mas ele é importante. Então é a pizza do final de semana, é aquela viagenzinha é, todo ano que a gente faz, enfim, uma troca de roupa meio que desnecessária, aquela bolsinha da Louis Vuitton, essas coisas, tá joia? Então, quando a gente faz esse gasto, eu preciso analisar como é que está esse gasto hoje e como é que vai ser na época que eu quero estar aposentado, quero ter essa tão famosa liberdade financeira que, enfim, não é bem assim, mas talvez um conforto financeiro seja um termo melhor, mas eu preciso fazer esse contraponto. Os meus gastos hoje, eles vão ser diferentes dos meus gastos futuros, muita coisa com criação de filhos, escolas, sai, entra, saúde, etc. Então tem que estar previsto, tá legal? E aí a gente tem uma regra que a gente chama aí regra dos 25, ou regra dos 4%, vocês vão ver isso, que nada mais é do que, uma vez eu descobri essa minha despesa anual, na idade que eu quero aposentar, vamos colocar 60 anos aí como regra, tá? Eu multiplico por 25, número 25, e o resultado por 4%. Como é que funciona isso na prática? Vamos supor que, eu gosto dos 5 mil como exemplo, eu cheguei ao número, vou gastar 5 mil reais para eu viver na minha aposentadoria. Legal. 5 mil vezes 12 para chegar ao ano primeiro, né? A gente sempre calcula anual, dá 60 mil. 60 mil vezes 25, 1.500.000 reais. O que isso quer dizer? Que se eu tirar 4% todos os anos, eu vou continuar com esses 1.500.000 reais rendendo, pagando a inflação e me dando os 4% necessários, porque 5 mil é hoje, daqui 15, 20, 30 anos vai ser um outro valor, mas o equivalente a 5 mil. Eu detalho melhor na aula longa, então quem quiser aí conhecer melhor, vai lá no link e tal. E também vai ter um card no final também, se você quiser ficar nessa aula rapidinho, fica à vontade, tá? Bom, como é que se chega a esses 4%? Isso aí é desde a década de 90. Por incrível que pareça, funciona aí no mundo todo, na maior parte dos países. Aqui no Brasil, se a gente pega a Selic média nos últimos 10 anos, eu estou colocando os últimos 10 anos só para a gente ter um parâmetro mais fácil, mas com 20 também é próximo disso. E o IPCA médio, que é a nossa taxa de inflação, a gente tem aí uma diferença de 3,7%. Ou seja, se eu tirasse 3,7%, eu teria aí o meu dinheiro, ele seria remunerado pela inflação e, enfim, eu teria sempre esse dinheiro guardado, o equivalente dele guardado, conseguiria tirar para sobreviver e tal. É uma regra que tem alguns cuidados, mas ela funciona muito para uma base de planejamento. Então, inicialmente, a gente começa com ela e, à medida que a gente vai evoluindo no nosso planejamento, a gente muda e aí muda de acordo com a necessidade.
Segundo ponto ainda do primeiro passo é a gente entender que os marcos temporais, né? Então, já nascemos, nós temos nossa idade hoje, isso a gente não consegue mudar, não conseguimos interferir. Se conseguirem, por favor, me explique, tá? E aí tem aquela idade que eu quero ter a liberdade financeira, então vai ser variável, vai depender dos nossos esforços. Eu queria ano que vem, mas eu não consigo, então eu coloco um ano para frente e tal. E a gente precisa avaliar um assunto chato, né? Mas é a expectativa de vida, porque todos nós vamos morrer. A minha metodologia, a minha filosofia, né, de investimento é eu ter aquele montante, aquele 1.500.000 reais hoje, que vai virar talvez 5, 6 milhões daqui a 30 anos, mas eu tenho esse dinheiro e eu vou deixar para os meus descendentes. Então eu só vou viver do ganho, né? Da diferença de capital, do ganho de capital, dividendos, não importa o nome. Tem pessoas que preferem calcular para que ele acabe no dia da morte. É mais difícil, mas tem aí alguns parâmetros que a gente consegue fazer, coloca alguma margem de segurança, mas é possível também, eu acho arriscado, e eu quero deixar vários legados, e um legado que eu quero deixar é um conforto financeiro para os meus descendentes, para minhas filhas, se vier outros filhos, meus netos, etc. Tá joia? Então, precisa considerar. E em último ponto aí, e não menos importante, precisa calcular os riscos, e a inflação ou algo ligado à inflação é o principal risco, é o que a gente precisa avaliar. Risco basicamente é tudo aquilo que está escondido e que vai trazer algum impacto, pode ser impacto positivo ou impacto negativo. Vamos tratar dos impactos negativos, que é o relevante para algo daqui a 30 anos. Tá? E o principal risco de um planejamento a longo prazo é a inflação. Tá? Então a gente precisa considerar a inflação machuca, a inflação pesa, e a inflação sozinha é o principal fator que pode naufragar aí os seus sonhos de uma liberdade financeira. Tá legal? Outros pontos que a gente precisa considerar segurança jurídica, ou seja, será que essa ação que eu estou comprando, esse CDB, esse investimento que estou fazendo, ele vai ser meu no futuro? A gente sempre cita a questão da Venezuela, porque ele é o mais próximo, né? A gente tem, antes disso, Rússia, antes disso, Cuba, Nicarágua, e a gente tem diversos exemplos de países que as pessoas perderam o que tinha. Então, de repente, o Estado falou, isso que você tem hoje pertence ao Estado, não é mais seu. Então, segurança jurídica, ela é importante, e no Brasil a gente tem aí um diferencial, talvez, ou um agravante, talvez, que é o nosso risco político. A gente, em vários países, né, mas somos brasileiros, então aqui a gente tem essa questão da esquerda muito forte, e esquerda significa Estado forte, tá? E aí eu não vou entrar no mérito político, todo mundo sabe que eu tenho, meu viés é de direita, é conservador e pronto, tá? Mas a questão é que muitos brasileiros veem a esquerda como algo legal. E isso faz com que, num governo de esquerda, a gente tenha um Estado tão grande, que os impostos não sejam mais capazes de sustentar, que é o que está acontecendo hoje, 2025. E aí a gente tem uma inflação muito elevada, que aquela regra dos 4% pode dar problema, enfim, é um risco que ele é caro, que ele tem o risco, a gente sempre analisa, né? Tentar fazer uma matriz aqui. A gente sempre tem a questão assim, do impacto que pode acontecer e da probabilidade desse risco acontecer. Então, quando a gente tem algo que é muito provável, tá lá longe, e o impacto muito alto, o risco é altíssimo, tá? Então, vai machucar muito, ele pode acontecer e vai, quando acontecer, ele vai ter um estrago muito forte. Então a gente tem que ter cuidado. E como é que eu me blindo desse risco? Aí tem a teoria das bandeiras. Acredito que muitos de vocês sabem que eu estou morando na Austrália, vim fazer o mestrado, volto para o Brasil. Mas eu tenho, e vou deixar alguns investimentos, aquilo que a lei permitia aqui na Austrália, mas eu tenho investimentos aqui na Austrália, eu tenho investimentos nos Estados Unidos, que invisto também em outros países via Estados Unidos. Sou brasileiro e aí eu tenho intenções de ter outras cidadanias para que eu possa me beneficiar das vantagens dos diversos países. Isso é perfeitamente normal, todos os multimilionários fazem isso e não precisa ser multimilionário para fazer, pessoas normais como eu e você pode fazer também, legal? Então, o primeiro passo aqui. Segundo passo, o hackeie sua vida, né? Hackeie é um termo
em inglês, que é tipo melhore, potencialize, né, a sua vida. E o primeiro ponto aqui, a gente precisa entender que a redução de gastos desnecessários, ela é relevante, tá? Então, às vezes a gente precisa trocar o celular todos os anos, porque como é que eu me apresento, como é que eu vou fazer uma selfie no grupo de amigos com o celular mais velho? Eu preciso ter roupa nova, como é que eu vou para uma festa com a roupa repetida? Tá? Eu que não tenho memória muito boa, eu nunca repito, porque eu nunca lembro qual a roupa que eu estava usando. Mas a gente tem algum, e isso é muito forte, a vida social, ela cobra muito da gente, mas na maior parte das vezes isso não impacta nada, não vai ter problema nenhum você ter um celular de 2 anos, não vai ter problema nenhum você ir 2, 3 vezes com a mesma roupa para festas diferentes, ou usar a mesma roupa 2, 3 vezes e tal. Isso é perfeitamente normal. Então, reduzir esses gastos faz com que sobre mais dinheiro, e esse dinheiro que sobra pode ser investido aí. O outro ponto que impacta bastante é a questão de carro e casa, também por uma questão social. Às vezes eu quero morar num bairro melhor e a gente tem desculpas para isso, justificativas para isso, mais perto da escola do menino, mais perto do trabalho, quer que seja. Só que, às vezes, esse mais perto do trabalho, mais perto da escola do menino, impacta numa casa mais cara, e essa casa mais cara, um aluguel ou uma prestação, o valor da casa, ela vai também impactar no IPTU mais caro, ela vai impactar em despesas mais caras, porque daí eu vou ter às vezes um jardim, eu vou ter talvez preciso colocar um ar-condicionado central, não sei, vou morar às vezes num condomínio, num bairro que as pessoas ela têm um nível maior, então naquela festinha dos meninos eu vou ter que comprar um presentinho melhor e tal. Então isso tudo impacta, eu vou ter que ter um carro mais caro. Como é que eu tô com o meu Fiat Uno lá na garagem, se os meus vizinhos têm BMW? Não dá. Então eu vou fazer um esforço, vou me endividar, vou fazer um financiamento, vou comprar um carro melhor. Isso tudo é um peso social que todos nós temos, e eu, embora esteja falando isso para vocês, eu não estou livre disso, a gente considera também, mas a gente precisa minimizar toda vez que isso acontecer, tá joia? Outros pontos, a questão de redução de impostos, tá? Elisão fiscal, busque reduzir esse imposto sempre que puder de forma legal, pelo amor de Deus, e aí melhore a sua capacidade de negociação, né? Negociando você consegue taxas melhor, consegue às vezes fazer um financiamento e pagar um juros menor para comprar uma coisa que à vista você pagaria às vezes o mesmo preço, tal. Então isso tudo impacta. Ainda dentro do hackeando, né? Melhore seu histórico, reputação financeira é importantíssimo. Como eu já falei, você vai pegar empréstimo mais fácil, vai pagar juros mais baratos, você vai conseguir aí dar saltos melhor. Cartão de crédito mais barato, hoje não existe mais anuidade, você está pagando anuidade, foge, não existe pagar anuidade mais de cartão de crédito, tá bom? Mas enfim, você tem um histórico bom, você consegue às vezes um limite melhor, consegue usar tudo no cartão, e aí vai ganhar pontos, etc e tal, tá? E o terceiro ponto aqui, talvez um dos mais relevantes, o que talvez tenha um impacto maior, é você ter mais uma fonte de renda. É muito comum a gente focar em salário, salário é importante, todo mundo está começando a carreira, precisa de um salário e tal. Mas ok, tá? Salário é entrada, salário não vai deixar ninguém milionário, milionário mesmo, né? Multimilionário, não tem R$ 1 milhão. Aí sim o salário consegue. Mas, sei lá, no início, melhora o seu currículo, faz alguma hora extra se conseguir, se for possível, se esforce um pouco mais e, claro, sempre que possível aí, peça demissão. Primeiro, porque a melhor forma de subir o salário é você mudar de empresa, tá? É mais fácil você ir para uma empresa com um salário melhor do que a sua empresa te pagar um pouco mais. E o empreendedorismo, vou falar dele logo em seguida aqui, é a melhor forma. Então, faça investimentos, tenha dividendos. Dividendos é uma outra fonte de renda, uma renda que a gente considera passiva, né? Tem alguns poréns nisso, mas é passiva. Questão de renda extra, sempre que você conseguir, um marketing de afiliado, um e-commerce, faz freelance. Eu sou bom de escrever, divulga lá em sites que divulgam isso e tenha um negócio. Empreendedorismo é o que vai de fato fazer com que você multiplique seu capital muito mais rápido que um salário. A probabilidade de erro, de falência é maior também, mas é essa é, variação, né, do risco, retorno que a gente consegue dar um salto, tá joia? Então é isso, esses 3 passos aí para você conquistar aí sua liberdade financeira, o seu conforto financeiro, como preferir, tá legal? Reforçando, tem um vídeo aqui embaixo que eu detalho melhor cada um dos pontos e se você se interessou,
vai gostar mais dos detalhes, tá joia? Obrigado por assistir até aqui. O card também vai mostrar esse vídeo. E qualquer dúvida, meus contatos também estão na descrição. Pode entrar em contato, vou adorar bater um papo com você. Tá joia? Forte abraço aí e até nosso próximo encontro.